Capítulo 261 Rédea. Por terem se formado dentro de um reino do espaço, eles possuem dentro de si atributos da lei do espaço. Além disso, porque o mundo em que se encontram ainda não desenvolveu uma ciência mundial, ninguém os impediu de evoluir, tendo, portanto, maior controle da lei que receberam. Outra coisa é que as leis deste mundo não são as únicas leis que foram recebidas pelos espíritos eternos, eles também receberam as leis e poderes que foram usados para criar os mundos do sistema dizeriano, portanto, alguns deles têm controle sobre o poder da criação. Embora não seja tão poderosa quanto a origem, que veio do poder primordial de Matias dentro dos irmãos divinos, ainda é uma lei significativamente dominada para se ter. Pode-se dizer que os espíritos eternos deste reino chegaram em um ponto mais alto do que o resto dos espíritos eternos normalmente formados. Se trazidos para lá, esses espíritos poderiam começar seu próprio panteão, e com o recente desastre onde os deuses desapareceram, eles poderiam começar a dominar uma grande parte do universo com seu poder. Se eu puder subjugar a luz, posso formar um novo exército para o céu, ela pensou. A urgência dentro dela de encontrar os humanos de repente se dissipou quando ela inalou profundamente o ar místico ao seu redor. A energia neste reino já é quase tão forte quanto a do céu divino, e a composição energética aqui tem algo que é benéfico para ela avançar. Ela olhou ao redor e viu uma imponente a leste de sua posição atual. Isso pode servir. Ela imediatamente voou em direção à direção e descansou dentro de uma caverna no topo. Lá, ela começou a cultivar e se fortalecer, treinando-se para exercer livremente as leis deste mundo. Anos se passaram. Perto do pico da montanha, um menino de 13 anos subia carregando uma menina. Seu rosto estava pálido e seu cabelo era branco como a neve. Ela estava amarrada ao corpo do homem, evitando que ela caísse de costas. Caminhar pela montanha de Vum foi o esforço mais difícil que Rain fez desde que abriu os olhos e a mente neste mundo. Até mesmo escapar de um Death Reaper é mais fácil do que escalar esta montanha infernalmente alta. Seu familiar, um Shadow Crow de 4 olhos, serviu de vigilância para ele enquanto avançava na direção ao pico. Kuro, você viu alguma coisa? Quando seu corvo falou, Rain segurou a corda que amarrou a garota em suas costas e acelerou o passo enquanto ia para o lado de seu familiar. Por quê? Rain disse a Kuro, o corvo sombrio. Gritar. O corvo respondeu. Há uma energia terrível na frente. Os olhos de Rain se arregalaram de antecipação. Pode ser quem ele estava procurando. A única razão pela qual ele estava aqui era porque sua irmã mais nova estava doente. Todos os anos, a sua aldeia realiza uma cerimônia de contratação, onde os espíritos e os humanos se unem e estabelecem um contrato de vida para os unir como parceiros. Sua irmã era uma espírita talentosa antes mesmo de contratar seu familiar. Aos 5 anos, ela já controlava os 3 elementos água, vento e madeira. A cerimônia de contratação só aceitava crianças de 10 anos para firmar contrato com um espírito, mas por causa de seu talento, sua irmã entrou na cerimônia de contratação aos 6 anos. Considerando seu talento, deveria estar tudo bem, mas ela contraiu algo que não era familiar a ninguém na aldeia, uma cobra branca. Embora parecesse simples, a cobra branca possuía uma alma muito forte, mais forte até mesmo do que o mais poderoso dos espíritos que já conheceram. A ganância assumiu o controle e os outros anciões queriam que o poder do espírito fosse deles. Imediatamente decidiram fazer algo que poderia ser considerado um tabu para todos, desvinculação forçada. Foi uma ação que paralisaria o espírita ao romper à força o vínculo entre seus familiares. A alma do familiar também seria danificada e, por causa dos efeitos colaterais, era amplamente desaprovada pela população. Mas por causa da ganância humana, os mais velhos a sequestraram e a esconderam para realizar o procedimento. Infelizmente para eles, quando tentaram soltar a cobra branca dela, ela gritou estridentemente. O poder da cobra branca foi usado e todos dentro da aldeia morreram devido à ruptura de suas almas. Felizmente para Rain, ele estava caçando comida quando isso aconteceu, salvando-o de ser morto.
Quando voltou, viu as condições de todos e correu para encontrar sua irmã. Sem ninguém o impedir, ele imediatamente a encontrou, cercada pelos mais velhos com os olhos revirados e sangue escorrendo pelos orifícios. Ele a ouviu murmurar as palavras, "Eu os matei", repetidamente e concluiu que ela era a razão da morte de todos. Seu familiar não estava em lugar nenhum e nas costas de sua mão havia uma tatuagem de uma cobra com uma joia no topo de sua cabeça. Ele deduziu que a cobra estava exausta e entrou em sua alma para se recuperar. Mas com sua alma mais fraca que a da cobra, sua alma imediatamente enfraqueceu ainda mais, com a alma da cobra absorvendo o poder de sua alma para se curar. Sabendo que a vida de sua irmã estava em situação precária, ele imediatamente a carregou nas costas, sem se importar com o que ela havia feito com toda a aldeia, e viajou pelo mundo em busca de cura. Foi também nesta aventura que ele contratou Kuro, seu Shadow Crow. O vínculo deles cresceu e terminou com eles assinando um pacto de sangue entre si. Mais tarde, eles tiveram sorte quando encontraram um espírito gentil de Iriate, um espírito que contém o conhecimento da natureza. O Iriate apontou-os para o leste, para a montanha de Vum, e disse-lhes que ali cresce uma planta milagrosa que poderia fortalecer a alma. Armado com esse conhecimento, e com sua alma gradualmente enfraquecendo a ponto de uma bufada matá-la, Rain, com sua irmã nas costas, iniciou sua aventura em direção à montanha. Agora, vendo que a planta milagrosa estava próxima, Rain correu abruptamente em direção ao local que Kuro estava apontando. Infelizmente, o que ele viu deixou sua pele pálida. Por causa da urgência dentro dele, ele avançou cegamente em direção à energia, sem considerar a possível entidade que possuía aquela energia. Rosnar. Ele não conseguia nem se mover devido ao medo. A aura que a fera emanava abala até sua alma. Era um tigre com 6 metros de comprimento. Semelhante à tatuagem nas costas da mão de sua irmã, ela tinha uma joia de cor sanguínea aninhada na testa. Escamas cobriam todo o seu corpo, e suas pupilas vermelho-sangue eram as únicas que uma pessoa podia ver sob sua armadura. Rain tinha lido sobre a besta nos registros que vieram do Iriate, e ela era conhecida como uma das bestas espirituais mais mortíferas encontradas em qualquer lugar deste mundo, um dragão alma-tigre. A fera estava deitada no chão, com os olhos olhando relaxadamente para ele. Parecia que iria voltar a dormir, mas quando seus olhos viajaram para sua irmã, seus olhos revelaram uma pitada de interesse. Lentamente, levantou-se de 4 e caminhou em direção a ele passo a passo. Inconscientemente, Rain segurou a irmã nas costas, protegendo-o do predador. O medo que envolvia todo o seu corpo de repente estourou como uma bolha, desaparecendo quase instantaneamente quando sua irmã foi o alvo. A fera gradualmente se aproximou deles e, finalmente, farejar. Eles estavam parados. O Dragon Soul Tiger estava verificando-os enquanto Rain olhava fixamente para ele. A alma dela é fraca. De repente, uma voz soou que fez Rain estremecer. Quem é você? Onde você está? Rain perguntou com um grito, olhando em volta como um animal ameaçado. Estou aqui, na sua frente. A voz respondeu de volta. Dragão Alma Tigre. Rain ficou perplexo, porque o Dragon Soul Tiger moveu a boca. Surpreendentemente, o tigre assentiu. Você pode falar? Rain estremeceu de medo. Qualquer espírito, especialmente bestas espirituais, variante eterna ou não, tem limitações em termos de senciência. A maioria teria, no máximo, uma inteligência comparável à de um homem sábio, mas certamente não seria capaz de falar, exceto se tivesse dentro de si o atributo da alma, o que lhes permite falar através da alma. Ainda assim, embora possam falar através da alma, isso não significa que possam falar vocalmente. Para fazer isso, eles devem se tornar pelo menos uma besta de nível santo para controlar seus corpos físicos e fazer o que quiserem. Existem 9 estágios espirituais que as pessoas deste mundo conhecem: insenciente, derrame, recém-nascido, formação, solidificação, pseudo-ascensão, santo, imperador e Deus.
Espíritos insencientes são espíritos que ainda estão se formando dentro de objetos inanimados, mas já emitem uma poderosa energia espiritual. Shedding Stage seria o momento em que o espírito sairia de seu corpo inanimado e flutuaria sem rumo. O estágio recém-nascido seria o momento em que ele forma a senciência, que seria o estágio em que a maioria dos espíritos dentro deste reino se encontrava. O estágio de formação seria o momento em que ele recupera seu corpo inanimado e o forma para se tornar um corpo físico, aumentando sua destreza física, como um todo. A solidificação fortalece mais o corpo físico, enquanto a pseudo-ascensão capacitaria a alma para se preparar. Esses dois poderiam ser considerados um estágio, porque preparam o espírito para avançar para a pseudo-divindade. Os espíritos de nível santo que são conhecidos pelo povo foram numerados, pois já possuem a capacidade de governar seus próprios territórios. Os espíritos de nível imperador, especialmente, podem ser considerados inexistentes para os humanos, porque tais espíritos são muito evasivos e ninguém tem a habilidade ou mesmo a autoridade para enfrentá-los. Quanto aos espíritos de Deus, nem sequer. Com a impossibilidade de ver um espírito imperador, os espíritos divinos são basicamente mitos que foram perdidos no tempo. Ao ver uma fera tão poderosa olhando para sua irmã, o suor escorreu por todo o corpo de Rain. Fim do capítulo. Capítulo 262. Oh não, eu quebrei ele. Ao ver uma fera tão poderosa olhando para sua irmã, o suor escorreu por todo o corpo de Rain. O poder da serpente ilimitada é desperdiçado com ela. Rain ouviu a fera dizer friamente: serpente sem limites. Rain ficou confuso com o que o Soul Tiger disse porque não existia tal coisa ou espírito como uma serpente ilimitada escrita em qualquer lugar de sua literatura. Vendo sua ignorância sobre isso, o Dragon Soul Tiger sabia que seu ponto estava comprovado. Dê-me a serpente sem limites e pouparei suas vidas curtas e lamentáveis. Rain ainda tinha nos olhos um olhar cheio de teimosia, sem nem mesmo levar em consideração o que a besta sagrada oferecia. Vendo isso, a besta santa sentiu que já havia perdido tempo suficiente. Rosnando, levantou as patas e bateu no incrédulo Rain. Vendo o ataque da besta santa, ele colocou sua irmã na frente dele e rolou para trás. Rain olhou para a besta santa e rugiu: nem tente machucar minha irmã. Ele recuou e manteve uma grande distância entre eles e o Dragon Soul Tiger. Antes que a besta sagrada começasse a correr em direção a eles, assumindo sua postura, ele brandiu as mãos. Do nada, um cajado de madeira escura apareceu. Em camadas com linhas intrincadas, emitia uma pressão arcaica ao ambiente. A besta santa estreitou os olhos quando viu o cajado, madeira de supressão de ferro. Ele rosnou. Ficou pensativo. Rain pensei quando imediatamente aproveitou a chance e bateu o cajado no chão. Elenil Sirfu, enquanto ele cantava, as linhas que foram gravadas no cajado começaram a emitir um brilho verde enquanto a energia fluía do solo para ele. Ao redor deles, uma densa quantidade de energia convergiu gradualmente para uma área semelhante a uma cúpula. Percebendo o que o humano estava fazendo, a besta sagrada rugiu e investiu contra eles. Sem vacilar, Rain continue a cantar. À medida que o tigre se aproximava, as vinhas grossas subitamente dispararam do chão para restringir o movimento da besta sagrada. Mas, como uma besta santa, não seria tão fácil impedir sua violência. O tigre atacou, libertou-se das vinhas e retomou o ataque. As mãos de Rain gesticulavam rapidamente, criando diferentes formações de mãos para manipular as leis da natureza. Pilares de pedra ergueram-se do chão e empurraram o Dragon Soul Tiger para trás, enfurecendo-o com sucesso. Rugido. Abrindo a boca, o Dragon Soul Tiger reuniu uma bola de luz densa e destrutiva antes de explodir lá na direção a eles. Estrondo. Os pilares de pedra que o impediam foram vaporizados e não sobraram nem migalhas ou poeira. A besta santa acelerou, pois já sentiu as restrições caindo sobre ela. Rugido. A besta santa, vendo que não poderia alcançar luz a tempo, soltou um rugido poderoso e de partir da alma. A cúpula se dispersou e a luz acumulada na madeira de supressão de ferro parcialmente.
A pele de Rain ficou pálida, apertando seu coração com força. De repente, ele se lembrou de algo. Ele olhou para baixo e viu algo que temia há anos. O corpo de sua irmã caiu em seu peito. Seus braços se agitaram sem vida. Estava frio, seu corpo. Não. Por favor, não. A voz de Rain a chamou roucamente enquanto ele balançava a cabeça trêmula. Ele a segurou pela nuca e a abraçou. Uma pena. Você me deixou sem escolha. O Dragon Soul Tiger falou sem emoção. Eu não estava planejando usar um ataque de alma porque isso mataria aquela garota fraca e a serpente ilimitada. Que desperdício! Caminhou em direção a eles lentamente, deixando-o sofrer, mas sem deixá-los escapar. Não! O lamento de Rain reverberou por toda a montanha. Uma forte onda de emoções se espalhou por centenas de quilômetros. Os olhos do Dragon Soul Tiger se arregalaram quando ele se tornou o primeiro ser a sentir a angústia do menino. A dor assaltou seu coração, fazendo-o recuar. Quando percebeu o que acabou de fazer, ficou ainda mais furioso. É hora de vocês dois irem embora. Ele respirou fundo, preparando-se para soltar um rugido enorme. Mas antes que pudesse fazer isso, quem se atreve a interromper meu cultivo? Uma voz elegante e cativante ecoou de repente do ponto mais alto da montanha, apenas 100 quilômetros acima deles. Olhando para cima, eles viram o que parecia ser uma fada descendo do céu. A mulher tinha cabelos pretos caindo em cascata até os pés. Seus olhos brilhavam dourados enquanto ela olhava para eles com um olhar questionador. Quem é você? A besta sagrada rugiu ameaçadoramente. A mulher riu. Que desrespeito da sua parte gritar com o mestre da montanha. Ela disse divertida. Dono da montanha? O Dragon Soul Tiger ficou confuso no início, mas de repente, suas pálpebras se arregalaram de choque e, com uma gagueira, gritou, Deusa! Pelo menos você ainda reconhece minha existência aqui como a deusa. A mulher, Gin, sorriu. Com medo, o tigre abaixou o corpo e gritou suplicante, este humilde gato sente muito, deusa. Peço desculpas pelo meu comportamento rude agora. Sem reconhecer o tigre, Gin desceu e parou na frente do garoto que a olhava com olhos avermelhados e apreensivos. Oh, que pena! Gin suspirou, ela tem potencial, mas não escapou do desvio da serpente ilimitada. Ela então inclinou a cabeça e virou-se para olhar para o lado. Seus olhos mostraram uma expressão de choque. Ela acenou com os dedos e acenou de algum lugar atrás de uma pedra. Rain olhou com incredulidade ao ver uma flor com pétalas azuis flutuando em direção a eles. Tinha um pistilo amarelo rodeado por um leve estame branco. Flutuando no topo havia uma pequena chama azul, dançando em círculo. Flor da alma eterna. Rain engasgou, estava lá todo esse tempo. Um jardim disso. Você não percebeu? Charon respondeu com naturalidade. Ao ouvir lá, Rain desmaiou. Ao acordar, percebeu que estava dentro de uma caverna. A fogueira de chamas azuis crepitava, iluminando os arredores. Você está acordado. Rain se encolheu e olhou para a entrada da caverna. Ele tentou se levantar, mas não adiantou. Não se force, garoto. Gin riu enquanto estendia a mão para frente. Em sua mão havia um orbe de cor roxa que emitia uma forte energia espiritual. O que é aquilo? Rain perguntou confuso. Sua irmã. Ela respondeu a ele superficialmente. O que? Rain engasgou em estado de choque quando rapidamente agarrou o orbe. Eu estava esperando você acordar, então juntei a alma de sua irmã que foi recuperada da flor da alma eterna e a consertei. Lágrimas encheram os olhos de Rain enquanto ele acariciava o orbe. Sinto muito por não ter chegado a tempo, Ana. Ele sussurrou com fragilidade. Eu poderia reformar o corpo dela se você quiser, mas isso seria um desperdício. Gin de repente deu uma cabeçada. Você pode. Os olhos de Rain brilharam. Sim, mas isso faria com que ela voltasse ao seu antigo estado de fraqueza e fragilidade. Charon assentiu e respondeu, por quê? Seu espírito contratual, a serpente ilimitada, não foi feito para ser contratado.
Sharon respondeu, os espíritos do tipo Boundless devem ser espíritos livres, é por isso que são chamados de Boundless em primeiro lugar. Se contratados, os espíritos ilimitados apenas sugariam a energia espiritual e a alma de seu hospedeiro, tornando-se assim um parasita. Por outro lado, se alimentado ao suposto hospedeiro, a força de sua alma não apenas dobraria, mas aumentaria 10 vezes. Como sua irmã o contraiu, ele sugou a força da alma de sua irmã, danificando-a permanentemente. Eu só fui capaz de consertar a alma de sua irmã por causa da alma da serpente ilimitada e do tigre alma do dragão. Se eu reformar o corpo físico da sua irmã, isso apenas destruiria o potencial dela. Qual potencial? Rain perguntou a ela com um olhar de expectativa. Por causa da fusão, sua irmã já se tornou um espírito muito forte. Gui respondeu, ao fundir a serpente ilimitada e o tigre da alma do dragão, eu essencialmente criei um espírito do dragão do dilúvio ilimitado, algo que poderia ser considerado um espírito de primeira linha mesmo neste mundo. O Boundless Flood Dragon Spirit tornou-se um e o mesmo. O tempo chegará e sua irmã alcançará um pico alto no universo, igual às existências do nono céu. Gin sorriu ao explicar com orgulho. Esta foi a primeira vez que ela fez uma fusão eterna de nível espírito, e ela imediatamente criou uma de nível superior. Nono céu? Rain perguntou com visível confusão. Ah, certo. Foi mal. Gin riu. Ela começou a explicar a ele a extensão do universo em um sentido limitado para não quebrar sua mente. E lá, somos deuses, governantes de dimensões, manejadores da fé. Confie em nós e você terá força. A boca de Rain estava alargada o tempo todo. Sua visão do mundo foi destruída, e saber que eles estão apenas dentro de um reino dentro de um pequeno mundo o fez estremecer, pensando na extensão infinita do universo. Então, qual é o sentido de viver? Ele murmurou para si mesmo. Ah, não, eu quebrei ele. Gin pensou a mesma coisa. Fim do capítulo. Capítulo 263 Ana, para Requiem. Nono céu. Rain perguntou com visível confusão. Ah, certo. Foi mal. Gin riu. Ela começou a explicar-lhe a extensão do universo de uma forma simples para não confundi-lo. E lá, somos deuses, governantes de dimensões, manejadores da fé. Confie em nós e você terá força. A boca de Rain estava alargada o tempo todo. Sua visão do mundo foi destruída, e saber que eles estão apenas dentro de um reino dentro de um pequeno mundo o fez estremecer, pensando na extensão infinita do universo. Então, qual é o sentido de viver? Ele murmurou para si mesmo. Ah, não, eu quebrei ele. Gin pensou consigo mesma. Rain, jovem, o objetivo da vida é deixar o universo fluir, manter o equilíbrio, a ordem e os caos intactos. Perder isso seria perder o universo inteiro para o nada. Gin consola-se, dando tapinhas nas costas do jovem. Você está vivendo não apenas para si mesmo, mas para o ciclo universal. Ela adicionou. Embora ainda não tenha conseguido aceitar, Rain só conseguiu acenar com a cabeça em resposta. De qualquer forma, traga algum tempo para sua irmã acordar. Você pode residir em minha caverna até que isso aconteça. Também irei guiá-lo por diferentes caminhos que você pode seguir. Daquele momento em diante, Gin ensinou muitas coisas a Rain, mantendo aquele sentimento misterioso para facilitar seu caminho em seu coração e mente. Enquanto ela o guiava, ela também parecia uma existência onisciente do universo cósmico. Das escrituras divinas às técnicas de invocação, e até mesmo às leis básicas que servem como engrenagens do universo. Foi até certo ponto que o próprio Rain criou uma técnica de cultivo especialmente para fortalecer a alma de um espírito. Uma semana depois, enquanto Rain estava ocupado aprimorando sua própria técnica de estudo, o mundo contendo sua irmã mudou de repente. Lançou uma forte onda de energia espiritual, alertando os dois. Já está na hora. Os olhos de Rain brilharam. Ele correu em direção ao orbe de sua irmã e esperou ansiosamente. Um tempo depois, um fio azul flutuoso lentamente do orbe. Gradualmente formou-se a silhueta de uma mulher esbelta que poderia ser comparada à figura do Gin.
O poder espiritual que emanava da silhueta era tão forte que até Gin ficou chocado. Tal potencial, ela pensou. Imediatamente depois, ela sorriu. Uma vez que Ana se torne totalmente integrada com o Boundless Flood Dragon Spirit, Gin poderia deduzir que sua força estaria ainda acima da de Xuan, o progenitor dos dragões Matteon. Ela certamente se tornaria um dos deuses divinos sob o comando de Matias, tornando-se efetivamente uma das figuras importantes do céu divino. Colocá-la sob sua proteção ou mesmo apenas conceder proteção para ela em seus estágios iniciais seria benéfico para ela, colocando a facção real em um pedestal ainda mais alto do que as outras facções. É verdade que não haveria uma guerra civil verdadeiramente eficaz enquanto o Imperador Divino ainda estivesse no poder, mas ainda haveria conflitos devido a recursos entre as diferentes facções do céu. Ter um aliado poderoso garantiria maiores recursos para eles. Enquanto ela pensava nisso, Ana finalmente abriu os olhos. Brilhava com um tom dourado brilhante, com padrões de 2 dragões em cada lado de suas pupilas. Ao ver Gin, sua figura se ajoelhou de repente, chocando os dois. Ana cumprimenta você, deusa. Gin acenou com a cabeça em resposta. Você resolveu suas memórias anteriores? Ela perguntou. Ana acenou com a cabeça, sim, deusa. Ela respondeu, mas parece haver memórias adicionais que podem ter vindo do espírito ilimitado. Confuso, Gin perguntou, memórias? Mas o Boundless Flood Dragon Spirit acaba de ser formado e eu apaguei as memórias das 2 almas antes de fundi-las. Ana então balançou a cabeça, eu também não sei porquê. Mas apresenta um esboço de uma técnica de cultivo para espíritos dragões. Posso ver? Você sabe de quem ou de onde eles vieram? Gin questionou curiosamente. Diz que não posso mostrar luz a mais ninguém, exceto aos meus descendentes que herdaram o espírito do dragão. Quanto à sua origem, diz que veio de uma deidade do dragão que ascendeu ao céu e ganhou a habilidade de ver o passado, o presente e o futuro. Ana explicou. Um dragão que ascendeu ao céu. É o Rei Celestial Strade. Ela pensou. Se você não pode, então tudo bem. Gin entendeu o que o criador da técnica queria, e com base em suas palavras, parece que esta, divindade do dragão, é muito poderosa, além dos dragões de Matteon. Seria benéfico para ela cultivar uma técnica que veio de um dragão de status tão elevado. Então, cultive e torne-se forte. Vou acomodá-lo em minha humilde morada pelo tempo que você quiser. Gin ofereceu com um sorriso. Nós não imporíamos mais nada a você, deusa. Rain imediatamente se levantou e ficou entre os dois antes de se curvar, ficamos aqui mais tempo do que deveríamos. Você tem algum lugar para ficar depois de sair? Ela perguntou gentilmente. Sim, deusa. Ele assentiu. Ao sul daqui há uma cidade subterrânea criada pelos antigos humanos para sobreviver contra o ataque espiritual. Mas 200 anos atrás, depois que o método para os espíritas foi distribuído, a cidade começou a enviar pessoas para fora para espalhar e contrair espíritos. Atualmente é a maior cidade do país e já pode ser considerada o centro da humanidade. Existe uma cidade subterrânea. Gin ficou chocada, mas não demonstrou nenhuma reação no rosto. Ela excluiu essa possibilidade quando chegou aqui por causa da destreza dos espíritos que vivem neste reino. Parece que ela cometeu um erro que nenhum deus deveria ter cometido. Infelizmente, ainda preciso melhorar para me tornar uma divindade adorada. Gin sorriu ironicamente para si mesma, mas manteve uma expressão normal do lado de fora. Então você pode ir. Gin acenou com a cabeça para eles, mas primeiro. Ela levantou a mão e colocou as palmas nas cabeças deles. Eu lhe concedo minha bênção, para que você esteja protegido e seguro em sua jornada. Eu lhe concedo o favor dos espíritos e o favor do mundo. Gin disse usando a linguagem divina, que soou como um canto celestial para eles. Logo eles sentiram que as bênçãos e o favor das leis caíam sobre eles e se fundiam com suas almas. Seus corpos pareciam flutuar no céu, sentindo a brisa suave do vento acariciando-os. Obrigado, deusa. Voltaremos se tivermos tempo. Rain fez uma reverência e sorriu antes de sair com Ana montanha abaixo.
Gin observou-os enquanto desciam as rochas íngremes e suspirou, acho que estou sozinho de novo. Meses depois, Rain e Ana chegaram à cidade subterrânea de Requiem. Foi nomeada assim porque todos pensavam que esta cidade seria onde a humanidade travaria sua última luta fútil contra os espíritos semelhantes a divindades. Em vez disso, tornou-se uma morada que permanece como o maior pilar da raça. Localizada dentro de um barranco, a cidade fica escondida dentro de uma ampla cachoeira e é defendida por muros de cristal. Atrás das paredes havia casas de pedra que pareciam ter saído de um filme da Idade da Pedra. A cidade fervilhava de atividade e com ela um grande número de soldados patrulhava o território. No extremo norte da cidade havia um palácio alto. Era um pouco semelhante ao palácio do Império da Lua na superfície, exceto que este palácio era feito de pedra. Quando chegaram ao portão da cidade, 2 soldados os impediram de entrar mais. Diga seus nomes e de onde você é. Um dos soldados perguntou estoicamente. Rain Duranclan, membro da Vila Fretgorn ao leste. Esta é Ana, meu espírito contratual. Estranhamente, os soldados olharam para eles com as sobrancelhas levantadas. Por que esse olhar, senhores? Rain perguntou confuso. Por favor, espere um momento, senhor. O soldado respondeu a eles. O outro soldado os orientou a sentarem-se ao lado, para grande suspeita dos 2. Quando o soldado voltou para o lado do outro soldado, eles conversaram sobre algo, e perceberam que estavam carrancudos. Irmão, as notícias sobre a aniquilação da Vila Fretgorn já chegaram aqui. Ana de repente disse a ele telepaticamente. O que? Devíamos formular as nossas razões agora, para não sermos condenados à prisão ou mesmo à morte por destruir uma aldeia inteira. Ela lembrou. Assentindo, Rain começou a tramar isso com ela. Um tempo depois, uma companhia de soldados saiu dos portões da cidade com um soldado na frente armado com uma armadura folheada a ouro. Você é Rain da Vila Fretgorn? Rain assentiu. Precisamos que você venha conosco. O homem na frente comandou. Por quê, senhor? Rain disse com uma expressão espantada. É preciso que haja algumas perguntas a serem respondidas. Depois de dizer isso, o homem da frente olhou para os soldados atrás dele e acenou com a cabeça. Os soldados correram imediatamente para o lado deles, impedindo-os de ir embora. Rain ficou perturbado, e obedeceu devido ao medo. Fim do capítulo. Capítulo 264 Fim. Ao entrarem na cidade, Rain imediatamente percebeu os olhares das pessoas ao seu redor. Alguns eram olhares de pena, enquanto outros tinham os olhos estreitados de suspeita. Rain sabe que este assunto já atingiu um nível grave. Sendo um dos primeiros assentamentos enviados, Fretgorn é considerado um dos territórios humanos mais importantes. A forma como a aldeia foi destruída lembraria aos humanos o terror que existe fora dos muros e os faria sentir o medo angustiante mais uma vez. Porque eles estão vivos enquanto toda a sua aldeia foi literalmente exterminada. Fretgorn não poderia ter sido exterminados tão rápido. O chefe no contratou um espírito leão prateado, e isso por si só servir como um forte protetor contra outros espíritos. O chefe no deve ter sido morto primeiro, antes que toda a aldeia fosse morta. Aspas. Isso é impossível. Todos sabemos que o chefe no não sai e sempre fica dentro de seu território para impedir o avanço de outros espíritos. Isso só seria possível se o inimigo entrasse na aldeia silenciosamente, sem ser impedido. Ou pode ter sido porque eles confiaram no inimigo. Talvez foram eles que aniquilaram Fretgorn. Esse espírito ainda não formou um corpo físico, isso significa que está apenas no reino recém-nascido. O leão de prata do chefe no já está no estágio de formação, eles não poderiam derrotá-lo. Talvez eles o tenham assassinado. Calem a boca, pessoal. As pessoas da aldeia parecem ter sido mortas ao mesmo tempo, isso significa que o que vocês estão dizendo é improvável. Murmúrios de especulação de todos chegaram aos ouvidos de Rain enquanto ele contemplava. Parece que o povo de Requiem não sabe fazer o que aconteceu dentro de Fretgorn, isso significa que ainda podemos raciocinar.
Logo chegou a um grande edifício no meio da cidade. Assim que entrou, viu um homem imponente sentado à mesa, olhando para eles com desconfiança. Sem poder falar, um enorme buraco negro se formou de repente entre eles, assustando os soldados e até mesmo Rain. Estrondo. Gin ficou perplexo, olhando na direção onde Rain apontou, onde existia a cidade subterrânea. De repente, seus olhos se arregalaram de medo enquanto ela saía correndo do reino. Porque o reino está em colapso. Ela alcançou o portal do reino e imediatamente decidiu sair. Tendo deixado o reino, Gin suspirou de alívio, mas ela não teve nenhum minuto para respirar, pois sentiu a mesma coisa acontecendo fora da ravina. O planeta inteiro está em colapso. Ao mesmo tempo, fora do mundo, os mundos em que os irmãos entraram flutuavam. Buracos escuros e devoradores apareceram nos núcleos do mundo, assustando a todos, até mesmo os deuses de Mateon que estavam dentro dos outros mundos livres. O que está acontecendo? Gin, reaparecendo do lado de fora, gritou de medo e raiva. Calma, Gin. Ao lado dela, Alexander apareceu e colocou a mão nas costas dela. Ele olhou para Denos na frente e perguntou: o que está acontecendo? O corpo de Denos tremia de terror enquanto ele murmurava, cambaleando de medo: impossível. Os Eldritch estão entrando livremente no universo. O que, irmão? Enquanto eles estavam em pânico, Mackenzie correu em direção a eles e perguntou em voz alta: não consigo mais sentir a aura da irmã Yue e do irmão Jui, Zhuang e Rei. O que? Alexander verificou e eles estavam certos. As auras de seus 3 irmãos já haviam desaparecido. Isso só poderia significar raio. Gin ficou angustiado. Como mãe, ninguém iria querer que seu filho fosse embora. Todos. Alexandre gritou com urgência: siga-me até o paraíso divino. Mas rei. Gin gritou de desamparo. Não temos tempo. Alexandre gritou com a mesma emoção: se não buscarmos refúgio no céu, todos nós morreremos. Então vá. Sem surpresa, Gin optou por ficar. Vou procurar meu filho. Depois de dizer isso, Gin disparou em direção ao mundo onde Rei entrou. Ninguém sabe se eles sobreviverão. Desamparado, Alexander só poderia salvar Mackenzie e os outros deuses. Com sua autoridade, Alexandre cortou o espaço, encurtando a distância entre o céu e Mateon. Uma fenda apareceu na frente deles, mas o que viram os chocou. Até os aterrorizou. Dentro da fenda, eles viram o céu, mas ao longe, uma escuridão dilacerante já havia começado a rastejar em direção ao Palácio Divino. Pressa! Alexander gritou a plenos pulmões. Com sua voz acordando-os de seu estupor, os deuses voaram apressadamente para a fenda antes que Alexandre entrasse e selasse a fenda. No céu divino, o caos já havia envolvido os territórios circundantes. O primeiro céu já havia caído enquanto o segundo céu estava sendo penetrado pela escuridão interior. O terceiro céu ainda estava de pé contra as barragens de ataques Eldritch com a ajuda dos Malkin que se especializaram em combater seres Eldritch. Quando os irmãos e os deuses entraram no palácio, viram que Matias e os Ourani já haviam se reunido para planejar contra a invasão. Pai! Exclamou Alexandre. Matias já os havia detectado quando entraram no paraíso divino enquanto acenava para eles. Já pedi ajuda ao Imperador Abissal. Eles chegarão em breve. O que está acontecendo? Alexander perguntou, tentando manter a calma. Parece que a barreira que protegia nosso universo do verdadeiro nada desapareceu. Todos os mundos neste universo estão sendo invadidos por seres do nada. Os tribunais também não puderam ser convocados, mesmo quando eu convoquei os poderes da silhueta. Então, o que devemos fazer? Lute até o fim. Matias respondeu decisivamente. Assim que o Imperador Abissal chegar, começaremos nosso contra-ataque. Como se tivesse notado algo, ele olhou além de Alexander e dos outros e acenou: dou as boas-vindas, Imperador Abissal. O espaço flutuou e, do nada, um homem envolto em escuridão emergiu. Ele olhou para Matias por um segundo antes de sorrir: agradeço por me receber, Imperador Divino. Todos.
Com o Imperador Abissal finalmente aqui, Matias levantou-se da cadeira e declarou: comece o contra-ataque. Por todo o céu, seu grito foi ouvido. Cada Ourani, grande e pequeno, humano e desumano, poderoso e fraco, marchou para a linha de frente e começou a lutar mais duramente, empurrando os Eldritch para trás. Portais do abismo se abriram atrás deles, e lá, inúmeras criaturas abissais emergiram e começaram a lutar contra os Eldritch. A outrora eterna guerra entre o divino e o abismo foi interrompida enquanto ambos os lados lutavam lado a lado contra o rastejante Eldritch. Monstros defendiam anjos, anjos protegiam monstros. Tudo para destruir algo que era estranho e corrupto. Os duques do abismo garantiram a segurança dos Ourani enquanto os duques do céu lançaram proteção e força às criaturas do abismo. O Imperador Divino e Abissal lutou na linha de frente, destruindo hordas de Eldritch com cada movimento seu. Uma cooperação nunca vista antes veio para o universo. Mas, tudo pode ser em vão. Das profundezas do lado oposto, uma enorme figura negra emergiu do vazio, cheia dos poderes da anticriação. Estranhamente, suas características eram comparáveis às de Matias, exceto pela energia diretamente oposta. Matias! O Imperador Abissal gritou. Vamos, Caio! Matias assentiu antes que os dois passassem pela frente Eldritch e atacassem o chefe final. Uma batalha que desafia a lógica se seguiu entre eles. A matéria foi excluída em todos os lugares em que a anticriação acenou com a mão. Matias e Caio perceberam isso ao evitarem veementemente seus ataques. Matias acenou com a mão e enviou a anticriação voando de volta. Um enorme buraco foi infligido à anticriação, e Gaius, o Imperador Abissal, aproveitou-se disso. Ele se aproximou da anticriação e fez um gesto. Uma enorme runa apareceu no corpo da anticriação e, estrondo, a anticriação foi destruída, com partes de seu corpo se espalhando por todo o reino. Matias e Gaius queriam se alegrar, mas nem um minuto depois, os restos da anticriação começaram a corromper tudo em que pousava, fazendo com que quase um quarto do campo de batalha se transformasse em Eldritch. Os restos coagularam e formaram anticriações de diferentes formas e tamanhos, fazendo com que o pavor tomasse conta do rosto dos dois imperadores. Sem perder tempo, os dois continuaram a travar o que parecia ser uma batalha inútil. Logo, mais da metade das forças do abismo divino foram corrompidas e exterminadas pelos seres sobrenaturais. Matias e Caio ofegavam pesadamente, sangue e ferimentos graves estavam por todo o corpo. Matias olhou em volta e viu todo o universo que quase já havia se tornado nutrientes sobrenaturais. Seu povo, seus descendentes, sua família, tudo o que está relacionado a ele já havia morrido, sucumbido às profundezas do Eldritch. Cheio de desespero, Matias olhou para Caio e disse: funda-se comigo. Caio olhou para ele e viu seu olhar determinado. Embora tenham experimentado vidas de maneira diferente, eles ainda têm a mesma existência. Sabendo o que a sua outra metade poderia fazer, Gaius assentiu em resposta. O corpo de Gaius tornou-se imaterial à medida que lentamente se fundiu com o corpo de Matias. Logo, uma energia estranhamente poderosa se uniu dentro deles. Um poder tão pesado e notável que mesmo os supremos anteriores poderiam não ter poder contra ele. Olhando para o universo pela última vez, ele pensou em todas as coisas que aconteceram em sua longa vida. Certa vez, ele criou mundos, governou reinos divinos e infernais, aniquilou mundos, devorou estrelas, tornou-se rico, tornou-se um cultivador, tornou-se marido e pai. Ele pode já ter feito tudo o que queria. Se pode haver uma próxima vida para mim, só posso esperar que seja satisfatória para mim. Ele murmurou. Já tendo chegado a um consenso consigo mesmo, estando em paz com o que aconteceria, ergueu a cabeça e olhou para os inimigos que o cercavam por todos os lados. O último reino! Ele gritou com todas as suas forças. Uma luz ofuscante brilhou, espalhando-se por todo o universo. Quando a luz diminuiu, Matias reapareceu, com bolas e núcleos de leis, cheio de um poder imenso que nenhum ser em qualquer universo jamais tinha visto antes.
Tendo substituído o núcleo do universo, Matias estava atualmente exercendo o poder de todo o universo, e com ele todos os subversos. De outros universos, os deuses olharam na direção de uma luz brilhante e suspiraram, um universo com grande potencial desperdiçado. Matias, exercendo uma energia universalmente enorme, então pronunciou suas palavras finais: saia da inexistência. Fim do capítulo. Olá, querido telespectador, aqui é o Asmo. Bom, infelizmente essa obra já terminou. Eu irei trazer uma obra nova no canal daqui a uns dias. Se você quiser que eu traga uma obra, coloca nos comentários. Mas, antes de recomendar uma obra, lembre, ela tem que ser uma obra que, até o momento, nenhum canal BR tenha feito vídeo de audionovel. Eu não quero uma obra que todos os criadores de conteúdo, nesse estilo, tenham feito. Vai ficar repetitivo e maçante, desse jeito não dará visibilidade a obras boas como Era da Ganância. Bom, era isso que eu queria falar então. Falou! Antes que eu esqueça. Não preste atenção no que as vozes na parede estão falando. Você não sabe sua intenção.